eu acho que é o seguinte, uma dessas características que essas mulheres apresentaram aqui, e das mais diversas maneiras, é a autenticidade. Então, são mulheres que não negaram as próprias características, algumas delas características que acabam sendo construídas nas mulheres, né? A gente sabe que a gente tem uma formação social que nos leva a ter essa preocupação com o cuidado, essa preocupação em agregar as pessoas. Isso é uma outra característica feminina importante que aparece aqui na fala dessas mulheres que conseguiram se tornar líderes. E aí, quando eu falo líder, é líder assim, num sentido mais amplo. A gente está falando de mulheres que são CEOs de empresas, mulheres que são líderes da própria carreira de uma maneira muito autônoma, política também, mulheres que são líderes na empresa dos outros, nas empresas delas. Então, tem um espectro de liderança muito amplo aqui. Mas essa característica da autenticidade, inclusive com as características femininas que antes eram desvalorizadas, é muito importante. Algumas dessas mulheres que têm mais experiência, que são mulheres mais maduras, contaram o seguinte, que no começo da carreira, elas sublimavam algumas dessas características. E às vezes são características até físicas, por exemplo, o jeito de se vestir. A gente se lembra, por exemplo, que nos anos 80, lá na década de 80, era muito comum que mulheres que chegavam a cargos de coordenação, de chefia, de liderança, tinham uma espécie de código de vestimenta muito parecida com o dos homens. Então era a época do terninho, era a época do tailleur, né? Era cores mais sóbrias, então aquela roupa preta, aquela roupa cinza. E ai, se a mulher aparecesse com cabelo